Se você contribui para o INSS, se você tem plano de previdência e ainda não está usando esse plano de previdência privada para reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda, você está deixando dinheiro na mesa. Eu sou Marcos Milan, planejador financeiro pessoal, especialista na relação comportamento e finanças, e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre um produto polêmico aí dentro do mercado financeiro, que são os planos de previdência privada. Gente, quando nós falamos de previdência privada, muita gente acaba torcendo o nariz porque elas enxergam os planos de previdência como uma única fonte de composição de patrimônio para você ter uma renda passiva lá na aposentadoria. Na verdade, o grande objetivo da previdência privada não é nem criar um patrimônio lá na frente, né? Ela pode ser utilizada para, de fato, compor a sua renda passiva, mas passa longe de ser a função principal para você alcançar a independência financeira. Ela pode ser usada como parte do seu planejamento tributário, e é o que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Ela pode ser usada como ferramenta de planejamento sucessório e de proteção patrimonial. Por quê? Porque ela é um dinheiro que é livre de inventário. Então, se acontecer qualquer coisa com você, ou se você tiver uma idade mais avançada e o seguro de vida ficar muito caro, a previdência privada pode ser uma baita ferramenta para que você consiga acessar o dinheiro, ou para que seus beneficiários consigam acessar o dinheiro em qualquer eventualidade. Bom, voltando aí para o nosso querido e amado imposto de renda, você precisa fazer algumas contas para entender o quanto você pode usar da sua previdência privada para fazer a redução da sua base de cálculo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quanto que a gente teve de renda no ano base da nossa declaração. No nosso caso, a gente está em 2023 e a gente está falando do imposto de renda do ano passado, de 2022. Então, se você vai usar ou pretende usar a Previdência para fazer a declaração desse ano ainda, é importante você saber qual que foi a sua renda ao longo de 2022. Então, primeira continha que a gente vai fazer no nosso exemplo, vamos supor aí uma pessoa que tinha um salário de R$10.000 por mês. Essa pessoa que tinha um salário de R$10.000 por mês, aí ao longo de 2022, não teve aumento, não teve redução, não teve nada, para fins de exemplo, claro, ela teve um salário anual de R$120.000. Ele vai pegar esse número e vai multiplicar por 12%. Então vamos lá, R$120.000 de renda ao longo de 2022, multiplicado por 12%. Se ele fizer esse cálculo, ele vai chegar à conclusão de que ele pode usar do plano de previdência dele até R$14.400, 12% de 120.000, para abater da base de cálculo. Essa é a primeira conta. Como numa receita de bolo, eu pego esse número e reservo. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar o tipo de previdência privada que eu tenho para saber se ele é aderente a esse tipo de ferramenta, a esse tipo de ação de redução de base de cálculo. Se eu tenho um plano de previdência do tipo PGBL, eu posso usar ele para fazer um abatimento da minha base. Se eu tenho um plano de previdência do tipo VGBL, infelizmente eu não posso fazer a utilização, mas eu vou continuar assistindo esse vídeo para ficar esperto para a declaração do ano que vem, é claro, né? Então, você tem um plano de previdência PGBL e aí você tem algum valor alocado nesse plano. Agora, regrinha para a vida, qualquer valor que você tiver acima daquele teto de 12% da sua renda anual, você vai estar perdendo eficiência tributária. Então notem, essas continhas a gente está fazendo agora, mas é interessante que lá para outubro, novembro de cada ano, você comece a fazer uma conta de chegada, né? Comece a entender aproximadamente quanto que você vai ter de renda anual e compara quanto que você tem no seu plano de previdência PGBL. É sempre importante que o valor alocado nesse plano seja sempre próximo dos 12% de teto que você pode usar para abater da base de cálculo. Ah, Marcos, eu gosto da Previdência, eu tô nessas características que você comentou de usar a Previdência como planejamento sucessório, como proteção patrimonial. Legal. Qualquer valor excedente que você quiser ter na Previdência, direciona para um plano VGBL. Deixa o PGBL para você ter essa eficiência tributária. Então você fez essas continhas, você sabe que você tem o valor de 12% da sua renda anual, você vai pegar o extrato da Previdência e colocar
lá na sua declaração de imposto. Isso vai fazer com que a sua base de cálculo do imposto de renda caia, em até 12% daquilo que você está declarando. Essa pode ser a diferença, gente, entre você pagar um imposto a mais, né, uma DARF, e você ter a restituição. Então, usem e abusem dos planos de previdência na hora de você ter eficiência tributária. Isso é planejamento financeiro. Sempre que alguém torcer o nariz sobre plano de previdência, mostra esse vídeo, conta o que você aprendeu e você, sem sombra de dúvida, vai virar o especialista em finanças do rolê, né? Então, é sempre importante estar atento a esses pequenos pontos, porque se você contribui para o INSS, que é uma prerrogativa, né? É um pré-requisito para você usar a previdência na hora de abater o imposto. Então, se você contribui para o INSS, se você tem plano de previdência e ainda assim não está utilizando esse plano de previdência para fazer esse abatimento, você está deixando dinheiro na mesa. Ah, eu coloco tudo no PGBL para facilitar. Você também está deixando dinheiro na mesa, você está pagando imposto a mais. Então, regrinha para a vida. Eu tenho no PGBL 12% da minha renda anual. Gosto de previdência? O valor a mais eu vou direcionar para um fundo VGBL. Um outro ponto que você precisa ficar atento é quem que está contribuindo para a sua previdência. É muito comum as empresas terem plano de previdência para os funcionários, né? Naquele modelo de que você coloca uma parte e a empresa coloca outra. Você só pode utilizar para reduzir a sua base de cálculo do imposto o valor que você aportou. O valor que a empresa aportou é um benefício, né? Provavelmente você nem pode acessar esse dinheiro caso você saia hoje da empresa. Então sempre considere aquela parte que você depositou, que você fez o aporte para fazer os cálculos na hora de reduzir o seu imposto de renda. Então fique esperto na hora de declarar, mostre esse vídeo para os seus amigos, se esse conteúdo te ajudou, deixa um joinha para a gente, é super importante para que nós consigamos continuar a montar esses conteúdos super bacanas de planejamento financeiro pessoal para você. Beleza, gente? Um grande abraço e boa declaração para o imposto de renda para todos nós.